todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao evento de como mobilizar recursos para a segurança hídrica de Campinas e região, o papel das florestas, que acontece no âmbito do projeto Interact Bio e em parceria com a WRI. Meu nome é Marília Israel, eu sou analista de projetos no ICLEI América do Sul e vou fazer a moderação do evento. Para iniciar, eu gostaria de passar um pouco pela nossa agenda do dia. A gente vai iniciar com as boas-vindas, né, do ICLEI, WRI, Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Campinas. Logo após, a gente vai para a apresentação do caso de investimento desenvolvido e depois a gente dá início ao painel de discussão, mecanismos financeiros e arranjos para apoiar a implementação da infraestrutura verde em Campinas e região. Alguns recados antes da gente iniciar. Eu informo que a reunião está sendo gravada. A gente pede, né, que todo mundo se apresente pelo chat com o nome, a cidade de onde vocês estão e qual instituição também. E para aqueles que tiverem dúvidas, fiquem à vontade para encaminhar através do Zoom pelo QIA, que está bem abaixo aí da tela, para a gente não tumultuar muito no chat. As questões devem ser enviadas diretamente para o QIA. Gostaria muito de agradecer os parceiros do projeto e as organizações que apoiaram, né, no fornecimento de dados e informações para a realização do caso de investimento. Agradecer aos colaboradores e parceiros do projeto Interact Bio, que contribuíram também com as análises que foram elaboradas pela WRI Brasil, e em especial as pessoas que dedicaram muito tempo, né, às consultas, processos de revisão do estudo, que foi muito fundamental aí para o aprimoramento do conteúdo. Vou agradecer também, em especial, né, a companhia responsável pelo abastecimento de água do município de Campinas, que é a Sanasa, que cedeu dados primários de turbidez de água e garantiu mais robustez às análises também nos cenários apresentados no caso de investimento. E agradecer, claro, os times técnicos, administrativo e de comunicação do ICLEI, da WRI Brasil, né, que estão aí nessa parceria do estudo e do evento também. Muito obrigada. Para dar início ao evento, eu gostaria de convidar, então, o senhor Rodrigo Corradi, que é secretário executivo adjunto do ICLEI América do Sul, para fazer a sua fala de abertura. Bom dia a todas e todos. Satisfação. Estou aqui presente para dar a fala inicial do ICLEI a respeito desse momento que nós estamos tendo no dia de hoje. É uma grande satisfação que a gente está finalizando um ciclo de trabalho ao mesmo tempo que começamos tantos outros, quando nós conseguimos aqui chegar com entregas concretas que possam reverberar para o território. Eu acho que esse é um pouco o caminho das organizações que estão aqui presentes e é um pouco do caminho com o qual esse projeto teve a sua grande intenção de poder executar ao longo desses anos aqui no Brasil. Eu queria falar um pouco sobre esse projeto. Eu vou falar um pouco sobre o Interact Bio, mas antes eu queria agradecer a quem vai agora me seguir nas conversas nessa abertura inicial, Fabiola Zerbini, pelo WRI. Fabiola, agradeço pela parceria que o WRI nos colocou na construção de vários desses entregáveis para o Interact Bio e na parceria que nos colocaram na constituição de respostas para a cidade de Campinas e para a região metropolitana de Campinas. Eu queria agradecer sobremaneira o secretário Rogério Menezes. Secretário, foi muito bom poder ter estado ontem aí com vocês, num momento tão único para a cidade, e hoje a gente continuar com momentos de construção, entrega e consolidação dessa trajetória que Campinas tem na consolidação de um espaço de implementação de políticas públicas pela sustentabilidade que tenham essa sensibilidade na construção de conhecimentos pelos técnicos, na abertura, na construção desse processo com a sociedade civil
e na abertura para que outras organizações possam se mandar para ajudar a constituir uma política pública de qualidade e voltada para uma inovação no campo da sustentabilidade, mas uma inovação que tenha como forte a constituição de uma solução que melhore a vida das pessoas no território. Eu acho que por isso que eu queria falar um pouco sobre o Interact Bio. Ele, com essas entregas que nós estamos fazendo, são entregas de consolidação de um processo com o qual o ICLEI, de maneira global, está envolvido já faz já 5 anos na implementação do Interact Bio, um programa do governo alemão que tem como foco a implementação e o teste e consolidação das soluções baseadas na natureza como um exercício efetivo e que respeite a realidade local pelos governos locais. E nessas andanças que nós tivemos como implementadores globais desse projeto, o caminho que nós podemos ver é que, se nós não conseguimos dar a tangibilidade de que as SBNs não sejam somente entendidas como algo que pode ser agregado a um projeto arquitetônico, e sim como um elemento de política de impacto de sustentabilidade, nós vamos estar perdendo uma grande oportunidade de cidades que se comprometeram, e nós tivemos aqui no Brasil um ciclo muito virtuoso com a liderança de Campinas na sua região metropolitana, mas tendo Belo Horizonte, tendo Londrina como cidades que nas suas regiões metropolitanas lideraram um processo de consolidação, testes que tiveram a implementação de projetos reais que testam essas soluções dentro do território, mas que, acima de tudo, constituem um espaço de troca com o corpo técnico, constituição e identificação de quais são as soluções que fazem sentido para o município, e dessa reverberação em que nós estamos agora, seguindo para o Interact Bio fase 2, com a felicidade de termos Campinas como a nossa cidade exemplo, uma cidade exemplo no Brasil, que, como ontem falei para o prefeito Dário, é uma cidade que agora, para o nosso próximo país, que está agora no ciclo na região, para a Colômbia, vai ser, sim, exemplo de como que você pode entender a realidade das soluções baseadas na natureza, não somente como um entendimento agregado, mas sim como uma capacidade de ser, sim, constituída como elemento fundamental de política pública no espaço de construção do território. E eu acho que é nesse documento que nós estamos aqui, nós temos uma outra reverberação, né? A maneira com a qual nós estamos aqui, e aí eu reforço o agradecimento ao WRI por ter tido o espaço de consolidação de um grupo muito extenso de organizações do território em Campinas, que nos ajudaram a promover uma reflexão sobre a real efetividade da utilização da lógica da preservação do ambiente, da biodiversidade do território, como um diferencial na qualidade da água num espaço onde estamos passando por um processo de crise hídrica regional, estamos passando por um momento de avanço e consolidação de um caminho sem volta de extremos climáticos, onde pensar nos SBNs, volto a dizer, não se torna ser somente um acréscimo a projetos arquitetônicos, e sim um elemento diferencial na implementação de política pública, e aí, neste texto, nesse material, a contribuição para que esse espaço seja também, quando nós pensamos na gestão hídrica de um território tão vasto, tão diverso, como o território da região metropolitana de Campinas. Então, pelo ICLEI, na sua condição de gestor desse projeto, eu agradeço a presença de todas e todos aqui presentes, todos que participaram desse processo e, acima de tudo, todos que têm as condições de poder levar este material, levar as reflexões aqui postas para o espaço da tomada de decisão, do engajamento cidadão, político e cívico para a constituição de políticas públicas. Obrigado, Marília. Muito obrigada, Conrad. Eu passo a palavra, então, para a senhora Fabiola Zerbini, que é diretora do Programa de Florestas, Uso da Terra e Agricultura do WRI Brasil. Bom dia a todos e todas. É uma tremenda satisfação estar aqui. Rodrigo, obrigada, secretário, todos os parceiros
em especial colaboradores da WRI, CLEI, Prefeitura, Comitê de Bacia, enfim, toda essa gama de atores no território, né, Rodrigo, que você cita e que são tão, enfim, né, necessários e, de fato, praticamente imprescindíveis, né, para que uma proposta como essa possa se realizar. Hoje é uma satisfação ainda um pouco mais especial, porque a WRI completa 40 anos como organização global. Hoje é o dia do aniversário de quarentou, né? Como pode-se dizer assim. E é uma organização que vem desde então tentando aliar conhecimento, aliar a boa ciência, né, com transformações, com ações que de fato possam trazer impactos, né, para as pessoas que vivem nas cidades, para as florestas, para os seus povos e principalmente para uma interação melhor entre toda essa, enfim, essa gama, né, que compõe a nossa terra, né, e os usos possíveis da terra, não só do Brasil, mas do mundo como um todo. E essa interação entre cidades e florestas, ela é muito cara, né, muito estratégica para a agenda do WRI, desde praticamente lá no seu início até hoje. Tem alguns projetos, e entre eles esse projeto, né, que a gente também aqui coloca em colaboração ao esforço, né, do ICLEI, ao esforço da Prefeitura de Campinas e todas aí outros atores, né, e outras prefeituras da região metropolitana, que é como que floresta se torna uma infraestrutura natural, de fato, para melhoria da gestão urbana como um todo, e nesse caso especial, a gestão dos recursos hídricos, né, que não só dizer da crise, né, mas da absoluta imprescindibilidade para a gente se imaginar aí como um projeto humano, né, como qualidade de vida e tantos outros aspectos que estão associados a esse recurso água mais do que vital, né? E essa relação floresta-cidade, ela é um grande ganha-ganha, eu acho que essa é uma das principais apostas, né? A gente ganha as florestas, ganha biodiversidade, ganha os recursos ecossistêmicos, ganham as populações, tem uma qualidade de uma água, um acesso a um recurso de maior qualidade, mais acesso, né? E especialmente a gente pode olhar agora que tem um ganho também econômico, que é muito importante. Eu acho que até pensando nessa trajetória de 40 anos para cá, a causa ambiental se pode dizer que tem uma frente que abriu e vai ocupar cada vez mais, é essa consciência de que a crise ambiental custa. Né? A crise ambiental, ela custa não só no que a gente pode economizar a ter uma gestão mais inteligente dos recursos e todos os serviços ecossistêmicos que esses recursos prestam, né, para os demais serviços que de alguma forma são inerentes à vida em cidades, ela custa também em externalidades que a gente começa agora a poder colocar no papel, não agora, mas começa de forma mais sólida a colocar no papel. Está acabando o meu tempo aqui, mas eu vou terminar rapidamente. Conservar florestas e restaurar pode representar uma economia de mais de 8 milhões de reais por ano para a prefeitura e para essa região como um todo. Né? Olhar para isso como uma oportunidade, como um investimento, é colocar a gestão pública no centro de uma discussão onde 2022, crise climática, crise hídrica e crise humana, né, num contexto mais geral, são irreversíveis e colocam para a gente uma oportunidade, de fato, de fazer diferença e de olhar e atrair recursos, atrair toda essa gama, né, de, enfim, investimentos que a gente precisa para poder mudar a chave e, de fato, criar, a partir de uma equação de melhor interação entre florestas e cidades, uma forma de viver. Né? Isso virá o nosso status quo e a nossa forma de viver. Conte conosco, parceiros que aqui estão para essa jornada. Ainda há passos a serem seguidos. Esperamos poder estar aqui celebrando novos passos, passos de concretude, de celebrando efetivamente os resultados do que a gente apresenta no estudo, se mostrando efetivos e gerando os benefícios que eles colocam. Obrigada, gente. Bom evento a todos. Muito obrigada, Fabíola. Para fechar, né, as nossas falas de boas-vindas, eu gostaria de convidar o senhor Rogério Menezes, que é secretário do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do município de Campinas. Por favor, secretário. Muito bom dia a todos e a todas. Quero inicialmente cumprimentar a Marília, agradecer pela mediação de hoje, cumprimentar toda a equipe técnica do WRI, através da Fabíola Zerbini, e estender realmente a toda essa equipe técnica maravilhosa que a gente tem trabalhado junto nos últimos anos,
e aproveitar a data, né, e cumprimentá-las pelos 40 anos de atuação da WRI, né, que realmente agrega muito valor, traz muito conhecimento, nos apoia no nosso dia a dia aqui das políticas públicas, que é um dia a dia solitário muitas vezes, viu, Fabiola? Então, quando a gente tem a possibilidade desse aporte técnico permanente, de ligar, a nossa equipe técnica ligar e saber que tem um telefone que vai ser atendido do outro lado, para nos vir em apoio e suporte, para intercambiar experiências, é muito importante. Então, muito obrigado, viu? Em nome do prefeito Dário Saad, da Prefeitura de Campinas, tenho certeza que também da Sanasa, nossos agradecimentos formais aqui ao WRI e ao ICLEI. E esse agradecimento a toda a equipe do ICLEI, né? O ICLEI já é parceiro também permanente aqui da Prefeitura de Campinas, né? Várias iniciativas. A gente tem desenvolvido todo esse trabalho do Reconecta RMC, que tem dado uma repercussão muito grande. Então, cumprimentar através do Rodrigo Corradi, e nós estamos hoje também com o Rodrigo Perpétuo. Ontem eu brinquei no evento que algum Rodrigo estará sempre com a gente. Quando não tiver o Perpétuo, estará o Corradi. E toda a equipe maravilhosa do ICLEI, que nos dá todo esse suporte nas agendas da biodiversidade e do clima, essa triangulação, Prefeitura de Campinas, Região Metropolitana de Campinas, com WRI e ICLEI, deu muito certo e continuará dando muitos frutos à nossa sociedade. Dizer que nós estamos trabalhando forte, que cada vez mais intensamente conseguimos incorporar essas agendas no planejamento metropolitano, através do Plano Diretor Metropolitano aqui na região de Campinas, e conseguimos estabelecer metas, por exemplo, para a recomposição de 11 mil hectares de vegetação nativa, nos mais de 1.100 quilômetros de corredores previstos de conectividade das áreas remanescentes de vegetação entre os 20 municípios da região metropolitana de Campinas. Então, isso não seria possível se a gente não tivesse todo esse suporte, todo esse diálogo técnico permanente que essa parceria WRI, CLEI, Prefeitura, a Gencamp da região metropolitana de Campinas nos permite. Dizer também que não se trata aqui apenas de discutir a importância do reflorestamento dos nossos corredores ou da revegetação dessas áreas degradadas. Se trata aqui de discutir a sustentabilidade do desenvolvimento da região metropolitana de Campinas, que é extremamente dependente para o seu abastecimento de água, da captação diretamente, a fio d'água, aí, diretamente no Rio Atibaia, que é o principal manancial de abastecimento aqui para a nossa cidade. 95% da água vem do Rio Atibaia. E nós precisamos que todo esse contexto regional seja trabalhado, as bacias, aí, a montante do Rio Atibaia, para garantir qualidade e quantidade de água para o nosso desenvolvimento econômico na região metropolitana de Campinas. É disso que se trata, é uma área densamente povoada com baixíssima disponibilidade de água. Então, esse estudo que eu gostaria de cumprimentar, não vou falar todos os sobrenomes, mas vamos fazer menção pelo menos aos nomes dessa equipe técnica maravilhosa que assina o estudo Infraestrutura Natural para a Água em Campinas e Região. Então, muito obrigado, Vitor, Rafael, Leonardo, Mariana, Marcelo, Lara, Luciana, Roberto, Victor, Diogo e Sofia, por essa contribuição, que com certeza vai ser um norte para as nossas decisões, que fortalece essa agenda e até os investimentos, com a ajuda da Sanasa, da Prefeitura de Campinas, com certeza farão na direção proposta pelo estudo de vocês. Portanto, eu acho que é um estudo de caso real, com os dados fornecidos pela Sanasa, que realmente nos demonstra, por A mais B, os benefícios da restauração florestal, não só do ponto de vista econômico,
do ponto de vista ecológico, mas também do ponto de vista econômico, do ponto de vista de custeio do sistema. Então, tornando muito crível a relação direta entre o desafio de recuperar as florestas e o desafio de aplicar com eficiência os recursos públicos e o desafio de garantir a sustentabilidade do desenvolvimento no que diz respeito ao abastecimento de água de uma região metropolitana. Muito obrigado. Tudo que eu tenho a dizer em síntese é muito obrigado, ICLEI, muito obrigado, WRI, equipes técnicas envolvidas. E também fazer menção aqui às nossas equipes técnicas, né? Estamos aqui com a nossa diretora, a doutora Ângela Aguiral, também com um papel central com os técnicos da Secretaria do Verde nessa parceria. Muito obrigado. Muito obrigada, secretário Rogério. De fato, Campinas tem feito aí um ótimo trabalho, né? E com certeza é uma cidade de referência e inspiração para muitas outras cidades que pretendem avançar, né, em pautas semelhantes a que a gente vai estar tratando hoje. Muito obrigada. Para a apresentação do caso de investimento, eu gostaria de convidar a palavra o Vitor Tramontin, que é analista de projetos na WRI Brasil. Obrigado, Marília. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Maravilha. Bom dia a todas e todos. Meu nome é Vitor, eu sou analista de pesquisas do WRI Brasil e um dos autores do estudo. Vou apresentar para vocês o contexto e as principais recomendações do nosso relatório. Destaco aqui que a gente tem um relatório muito robusto e que o documento completo já está disponível para maiores detalhamentos. Bom, por que infraestrutura natural? Quando falamos em infraestrutura natural para a água, estamos majoritariamente buscando demonstrar os benefícios que as florestas nativas trazem para a gestão hídrica de populações urbanas. É importante destacar aqui que a infraestrutura natural ela não substitui a infraestrutura convencional ou infraestrutura cinza, mas sim complementa esta. A gente consegue demonstrar que a floresta protege a infraestrutura cinza, ampliando seu desempenho e ampliando a capacidade hídrica para abastecimento dessas populações. A seguir, a gente apresenta como que isso é possível. Bom, a metodologia aplicada ela consiste num longo processo que tem início com a definição dos objetivos da infraestrutura natural, consultando as principais partes interessadas dentro da área de abrangência do estudo, composta pela Bacia do Rio Atibaia, que é responsável pelo abastecimento de 95% da população campineira, e pela Bacia do Rio Capivari, responsável pelo abastecimento dos 5% restante. As análises econômicas elas são desenvolvidas através dos dados primários de custos de tratamento e monitoramento da água, que são cedidos para a gente pela empresa de saneamento local, a Sanasa, enquanto as análises biofísicas são realizadas a partir de camadas e bases de dados já existentes, ambas utilizando um cenário de 40 anos. A partir dessas análises, temos as estimativas e cálculos dos benefícios econômicos e dos benefícios biofísicos da implementação de ações de infraestrutura natural, que vão gerar os cenários rodados e a comparação entre os custos de implementação dessas ações e os custos atuais de empresas de saneamento com o tratamento da água. A gente reconhece também que, para além dos benefícios econômicos presentes na publicação, a conservação e a restauração florestal podem gerar muitos outros benefícios, como sociais, por exemplo. Infelizmente, a gente não consegue colocar esses benefícios nos cenários rodados, mas sabemos que há sempre espaço para melhorar e aprimorar as análises propostas neste relatório. Esse primeiro mapa, ele apresenta como é feita a parte da análise biofísica da área de abrangência do estudo. Primeiramente, são mapeados os pontos de captação para abastecimento do município de Campinas. E aqui está exemplificado como se dá a priorização de áreas para a restauração, através da análise do grau de degradação de pastagens identificadas no território, onde, quanto maior o nível de degradação, maior será o benefício das ações de infraestrutura natural aplicadas. Para a apresentação dos principais resultados econômicos do estudo, é importante contextualizar primeiro a formação de cada um dos cenários propostos. O primeiro cenário, P76.000, é referente ao cálculo dos benefícios já trazidos pela conservação da floresta em pé na área de abrangência do estudo,
Hoje, temos em torno de 76 mil hectares de vegetação nativa na região, que é responsável por um benefício em termos de custo de tratamento de água de quase 7 milhões de reais anualmente. O cenário R14.000 representa a restauração florestal de 14 mil hectares, hoje ocupados por pastagens degradadas na região, capaz de trazer um valor adicionado de redução nos custos para essas empresas de quase 2 milhões de reais. Já o cenário R800 é composto pelas compensações ambientais necessárias atinentes à construção de 2 reservatórios na região, Pedreira e Duas Pontes, além das áreas de pastagem com maior grau de degradação presente na região. Os benefícios anuais trazidos pela restauração florestal a partir desse cenário está na casa de 300 mil reais. Já nesse segundo mapa, a gente traz um importante recorte apontado pelo estudo. A sinergia e a cooperação entre as iniciativas e ações vigentes no território são de fundamental importância para alavancar os benefícios da infraestrutura natural. O Plano de Ação para a Implementação da Área de Conectividade da Região Metropolitana de Campinas, desenvolvido pelo ICLEI América do Sul, através do projeto Interact-Bio, é um grande instrumento para a conservação da biodiversidade na região. E o mapa aqui exposto, ele apresenta uma sobreposição das áreas prioritárias para a restauração do cenário R14.000, com os corredores ecológicos para a passagem de fauna e de flora propostos no plano de ação. E temos aqui 130 hectares que são comuns aos 2 estudos, demonstrando que ações conjuntas podem gerar benefícios tanto para a biodiversidade como para a gestão hídrica na região. Ressalto que este mesmo processo de sobreposição ele pode ser feito para outras iniciativas. Daí a importância dessa conexão entre atores e a ampliação do diálogo sobre essa temática no território. Por fim, trago aqui alguns dos principais destaques que este estudo apresenta. O primeiro deles é o potencial das ações de infraestrutura natural em evitar a erosão dos solos, reduzindo a turbidez nos cursos de água em até 14% e diminuindo os custos de tratamento de água para as empresas de saneamento. A infraestrutura natural ela pode proporcionar benefícios para essas empresas que vão da ordem de 300 mil reais a quase 7 milhões de reais anualmente. E para finalizar, como demonstrado no último mapa, a coordenação intersetorial entre as iniciativas presentes no território são muito importantes para ampliar a agenda de infraestrutura natural em toda a região, garantindo, assim, o estabelecimento de mecanismos financeiros e espaços de governança para aportar essa temática. Termino dizendo que o link para acessar o documento final do estudo já está disponível no site do ICLEI América do Sul, com todos os detalhes da metodologia aplicada e as bases de dados utilizadas no estudo. Essa é a primeira apresentação que fazemos dessa publicação. Desde já, ficamos disponíveis para conversas específicas e novas oportunidades de diálogo na região. Agradeço novamente o ICLEI América do Sul pela parceria e fico à disposição para responder dúvidas recebidas pela ferramenta de perguntas e respostas aqui no Zoom, assim como meu colega Rafael Barbieri, um dos painelistas do estudo, que também poderá endereçar perguntas recebidas no chat. Agradeço novamente pela atenção de todos e desejo a todos nós um excelente evento. Muito obrigado, Vitor, pela apresentação e por todas as contribuições no evento. E, nesse momento, a gente vai dar início ao painel de discussão, mecanismos financeiros e arranjos para apoiar a implementação de infraverde em Campinas e região. Então, gostaria agora de passar o posto aí de moderação do painel para o Rafael Barbieri, que é economista sênior no WRI Brasil e que vai receber os nossos convidados e mediar a discussão. A palavra, Rafael. Bom, muito obrigado novamente a todos os participantes, aos parceiros, também a Sanasa, que compartilhou dados muito relevantes para o estudo, tanto dados biofísicos, né, de sólidos em suspensão, turbidez, mas também quantidade de água tratada e de produtos químicos utilizados nas diferentes ETAs, nas 5 ETAs. E essa, na verdade, é uma continuidade do trabalho que a gente já vem feito
em outras regiões metropolitanas, sobretudo na região sudeste, que vem enfrentando aí as crises hídricas sistemáticas, que, na verdade, começam a deixar de ser crise para deixar a ser o novo normal, o que significa que a gente vai precisar mudar urgentemente o sistema de gestão hídrica, e a gestão hídrica é uma gestão implicitamente compartilhada, porque a água é um insumo não só para o saneamento, mas para a agricultura, para a indústria, de modo que a gente vai precisar cada vez mais ter essas condições de poder olhar para além dos municípios, para além dos fechamentos e das administrações que estão encerradas nos seus próprios territórios municipais, mas olhar Estado, Federação e todos os agentes que compartilham e tanto do uso quanto da gestão. Para fazer parte agora dessa segunda etapa do nosso lançamento, eu vou convidar 3 pessoas importantes nesse processo todo, né, que participaram ativamente dessa nossa discussão desde o início. E aí eu convido a Ângela Guiral, que é diretora do Departamento do Verde e Desenvolvimento Sustentável de Campinas, da Secretaria do Verde, o José Demarque, que é pesquisador do Instituto de Tecnologia de Zootecnia da Secretaria de Agricultura e Abastecimento e também coordenador da Câmara Técnica de Recursos Naturais do Comitê PCJ, e a Adriana Leles, que é Vice-Chair Stakeholder Council do Global Reporting Initiative, do GRI. Essa etapa a gente vai fazer três perguntas, uma direcionada para cada um deles, para que a gente depois comece a fazer a nossa discussão, e após essas etapas de discussão aqui, a gente abre para novas perguntas. Então, agradeço muito a vocês. Eu vou, primeiro, essas perguntas foram perguntas pré-selecionadas, que são mais direcionadas para cada uma dessas pessoas com as suas respectivas especialidades. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer para a Ângela as estratégias para financiamento da infraestrutura verde, elas passam por criar ou fortalecer arranjos institucionais que incorporem os diferentes setores de uso da terra, de organizações, e é multissetorial. Atualmente, quais que são os principais entraves que o município encontra na construção de uma política de segurança hídrica? Bom dia a todos, Rafael, João, Adriana. Que alegria estar com vocês hoje, né? Apresentando o resultado desse estudo que a gente desenhou lá no início, né? Como uma forma de enxergar realmente quais são os benefícios, do ponto de vista inclusive econômico, dos benefícios da floresta voltados aí para a qualidade da água. Então, a pergunta que o Rafael me trouxe aqui não é tão simples, mas eu acho que eu começo contando um pouco, eu acho que desse processo que a gente iniciou dentro, inclusive dessa articulação metropolitana, dentro do Reconecta, em que a gente já consegue envolver muitos atores pensando e agindo em relação à biodiversidade, e agora a gente vem tem um ganho a mais um atributo aí que fortalece a importância de se plantar, né, da gente aí reflorestar principalmente as nossas cabeceiras e as áreas de preservação permanente. Acho que muito melhor do que eu, o João, que está dentro do PCJ, né, dos mais importantes aqui comitês de bacias do país, sabe da importância da articulação e desenvolvimento de tantos atores. E o Reconecta fez isso com a gente. Primeiro porque quando a gente olha
Para o nosso limite territorial, que falando por Campinas, a gente claramente enxerga que não dá para a gente se limitar à nossa divisão territorial, nossa fronteira, se a gente não expandir todas as políticas públicas com um olhar ali que ultrapassa, de fato, o nosso... Na verdade, é uma linha, né, imaginária que a gente possui. Então, quando a gente fala de meio ambiente, eu sei que é um clichê, mas a gente não pode pensar dentro da nossa caixinha, dentro dos nossos limites administrativos, né? Principalmente quando a gente está falando de água. Então, por isso que a gente usa aí como um principal unidade territorial, quando a gente está falando da questão ambiental, as bacias, né? Então, o Reconnect, ele usou uma outra análise de estudo, né, que ele vem dentro da região metropolitana, que agrega 20 municípios, e que nos fez conversar, as equipes técnicas inicialmente dessas cidades, para pensar e discutir quais eram os nossos problemas fundamentais em relação à biodiversidade na nossa região metropolitana. E apesar de serem municípios com características bastante diferentes, a gente enxerga as problemáticas muito comuns, né? Então, isso já nos fez colocar à mesa e desenhar um projeto conjunto que chegou na nossa área de conectividade. E esse esforço, não só entre as 20 cidades, fez também a gente avançar em relação a outros parceiros. E aí a gente teve o CLEI, a WRI, o PCJ, SANASA, conselhos, universidades. Então, é quando a gente consegue colocar todo mundo na mesa e cada um contribuir dentro da sua caixinha ali, do seu conhecimento, de como que a gente pode trabalhar junto num único objetivo. E aí, ao longo, então, desse caminho, a gente foi envolvendo esses atores. O Estado também tem participado fortemente, né, da construção dessas políticas e fortalecendo cada passo que a gente vai dando. Então, Rafael, acho que um primeiro momento, né, assim, consolidar realmente, né, e mostrar a importância dessa articulação de diversos atores, cada um contribuindo dentro da sua escala, do seu papel, mas que a gente possa, então, avançar aí voltados para a biodiversidade e também para a qualidade da nossa água, e agora pensando, inclusive, na emergência climática. Então, acho que esse é um primeiro ponto, e aí, assim, agora, né, pensando na sua pergunta de fato, né, quais são os entraves aí para a gente desenvolver essa política, eu acho que é a gente continuar, independente do ciclo político que a gente esteja, é a gente continuar trabalhando de forma articulada, se a nossa água a gente capta no início da nossa cidade, mas essa água vem da montante. Então, se eu não tenho o compromisso do município vizinho, do outro município, entender que ali ele pode não estar plantando ou tratando aquela água para ele, mas para o município vizinho, se a gente não tiver esse olhar do coletivo, realmente a gente não consegue avançar. E aí, então, eu acho que um entrave, algo que a gente deveria avançar, são nas compensações intermunicipais. A gente já veio discutindo isso já há alguns anos, como que a gente consegue trabalhar essa forma de compensação, porque acho que todos os municípios, a maioria, licencia. A gente tem um programa nascente do Estado que tem ali um banco de áreas verdes também, com disponibilidade de plantios, mas como que a gente consegue fazer essa captação de forma articulada? E aí entra um outro ator que é muito importante, que é justamente o proprietário rural também, né? Então, como a gente consegue desenhar incentivos para que haja o interesse desses proprietários em anuir essas áreas para que a gente possa, então, também fazer e entrar nessa propriedade de uma forma articulada, parceira, visando aí, então, também o plantio nessas áreas e tudo mais. Então, eu acho que o principal é a gente conseguir se manter ativo, articulado, integrado entre essas diversas instâncias, que não são só atores externos, mas né, como outras instituições, dentro da própria prefeitura, né, mas também como sociedade civil, as ONGs. Aqui eu faço até menção à presença da Cláudia Smeris, que é a presidente do Conselho Gestor da APA de Campinas, e principalmente, então, também aí os proprietários rurais. E não posso deixar de mencionar a nossa agência de abastecimento do município de Campinas, a SANASA. Espero ter contribuído para essa primeira fala. Sim, Ângela, muito obrigado. Acho que você pontuou exatamente um dos principais entraves, que é justamente a gente olhar, por mais que o município tenha a obrigação de olhar para si mesmo, porque essa é a atribuição dada a ele, é extremamente importante que Campinas esteja reconhecendo e unindo esforços com outros municípios a ponto de entender plenamente que a gestão hídrica é uma gestão que supera essas limitações administrativas e, mais do que isso,
é importante que diferentes ações e diferentes objetivos, como você fala, dos próprios projetos de parques lineares ou de recuperação de unidades de conservação e etc., que possam também serem convergentes para uma restauração que traga também benefícios para a segurança hídrica. Foi isso que eu entendi da sua pergunta, da sua resposta, agradeço muito. E você deixou uma deixa você fez uma deixa aí para o Demarque, que seria a segunda pergunta, que é justamente sobre produtores e produtoras rurais. A gente sabe que os benefícios da infraestrutura verde trazem uma grande importante para as populações urbanas, que são os grandes consumidores de água tratada, também para a agricultura e indústria, aí sobretudo da água bruta, mas a pergunta é como engajar produtores e produtoras rurais nessa agenda de infraestrutura natural, sendo eles os principais agentes de mudança da paisagem. Demarque, por favor. Bom dia a todos, bom dia a todas. Ângela, Adriane, Rafael, obrigado aí pela possibilidade aqui de participar com vocês. É um grande prazer aqui participar desse evento. Bom, o tempo é bastante curto e um assunto extremamente que me motiva e complexo, né, para a gente discutir, mas eu vou tentar trazer dois aspectos. Rapidamente, o primeiro aspecto é o do próprio comitê. Então, aqui eu vou me colocar, uma das minhas personas aqui, como coordenador da Câmara Técnica. Os comitês PCJs têm sofrido nos últimos anos uma mudança, uma mudança cultural, passando, acho que talvez a grande mola propulsora tenha sido a crise hídrica lá de 2013 e 2014, que fez com que os comitês olhassem para além das infraestruturas cinzas, até então priorizadas nos planos, nos investimentos, a urgência que tratar água, tratar esgoto tinha e tem ainda, mas num contexto hoje menos impactante. Então, essas áreas de contribuição passam a ter uma relevância extremamente grande, e que as concessionárias percebem que o ponto de captação não tem água, não adianta eu ter uma altíssima, a mais moderna tecnologia para tratar essa água e depois ou mesmo tratar os resíduos, se eu não consigo, ou não tenho essa água disponível. Então, passa a tomar importância no ambiente dos comitês os espaços além dos espaços urbanos, os espaços rurais. Então, começa a ganhar relevância o produtor ou qualquer ocupante desses territórios que são de contribuição para esses rios, para esse abastecimento, principalmente industrial e urbano, pela caracterização que nós temos aqui no comitê. Então, a gente até ganhou uma brincadeira aqui no comitê, a gente é a bancada verde do comitê, né? No sentido de que esse assunto passa a ter relevância nas decisões, na elaboração das políticas, na construção dos planos de bacias. E, mais recentemente, nós estamos evoluindo também por uma ideia de que ciências sociais e políticas precisam estar presentes também no contexto da própria estruturação e desempenho da gestão dos recursos hídricos dentro dos comitês e nesse ambiente externo. Então, é lógico, parece até meio óbvio dizer isso, mas o homem, né, o ser humano, ele é o componente principal. As decisões precisam, né, passar pelo comportamento humano. E eu acho, então, que essa ampliação de visão dos comitês, uma integração interna maior entre as próprias câmaras técnicas, a gente passa de uma visão disciplinar para uma visão transdisciplinar, tanto internamente, fazendo essa agregação entre os diferentes temas, quanto também que o PCJ se enxergando como, por exemplo, um comitê do Rio Tietê. Então, os problemas além do próprio território, né? Então, esse é um pano de fundo importante para valorização do produtor rural, a introdução dessa discussão no ambiente do próprio comitê, que eu entendo ser um espaço maravilhoso. É o dito parlamento das... Eu acho que realmente é um espaço de participação da sociedade extremamente importante, que precisa ser fortalecido. Paralelamente a isso, a partir do momento que essas áreas ganham relevância, eu tenho o componente de recuperação ou proteção das florestas, principalmente nas APPs e reservas legais, e tenho grandes passos. Então, o primeiro passo é fazê-los entender da importância
desse ocupante desse território nesse contexto do ciclo hídrico. Muitos estão, lógico, sabem da importância da água, mas não tem esse contexto coletivo, a importância da boa gestão dos solos, do manejo conservacionista dos solos, das práticas que hoje já estão, a ciência já disponibiliza uma série de práticas, plantio direto, SAFs, esses sistemas agroflorestais, sistemas integrados de produção, técnicas de barraginhas e terraços. Quer dizer, nós temos uma série, um portfólio de tecnologias, de uma boas práticas agropecuárias, não só que produzam alimentos, produzam energia, produzam vestimento de uma forma econômica e viável para esse produtor, como também de uma forma protetiva. Na verdade, auxiliar nos processos de geração dos serviços ecossistêmicos, água e outros. E talvez o carbono ganhe agora um destaque. Então, a partir do momento que eu faço, que o próprio comitê entende isso, ele precisa fazer agora com que o produtor entenda a importância dele. Nós temos um sistema de transferência de tecnologia, o sistema TER nosso, ainda carece ou precisa ser melhor estruturado, para que essas informações, tanto das técnicas quanto dos insumos, das formas de produzir diferente, cheguem até o produtor, consigam mudar a cultura desse produtor, que às vezes vem com uma cultura tradicional, uma forma de fazer de gerações, e que precisa lentamente sofrer essas alterações. Nós precisamos, enquanto sociedade urbana, ou enquanto comitê, ou enquanto órgãos, ou como ONGs, ou todos os atores do processo precisam dialogar com esse produtor a linguagem que ele entende que é necessária para dialogar corretamente com esse ator. Então, eu acho que se a gente fortalecer esse sistema, dessa visão integrada da recuperação florestal, concomitante com a reestruturação da forma de produzir com menos defensivos, de uma forma protetiva, eu tenho certeza que ganha o produtor e ganha a sociedade como um todo, inclusive aquele indivíduo que está na cidade recebendo essa água com qualidade e com quantidade para ter segurança. Então, esses são aspectos extremamente importantes nesse processo. Eu preciso transformar. Então, eu hoje, enquanto coordenador da Câmara TER, sinto que a gente precisa investir um pouco mais ainda nesse diálogo, nesses processos educativos, de capacitação, de entendimento, de diálogo. Não é no sentido que o produtor não entenda nada, é a gente conseguir criar pontes para se relacionar melhor com esse ator. E o produtor entender, não sei se foi agora não vou me lembrar quem estava aqui no início da nossa discussão, dizendo do ganha, a floresta ganha. Para o produtor, a gente precisa se colocar um pouco na posição dele. Quando eu passo a ocupar uma parte maior com floresta ou com outras práticas, para ele é perda. Perda de espaço, perda de área, perda. Então, nós vamos fazer com que a conversa, o diálogo com a estrutura, com os processos, façam esse comportamento se alterar. Eu acho que esse é um gargalo extremamente importante. Além disso, para ser objetivo, a nossa estrutura de finalizar o sistema de identificação do CAR, de validação, de introduzir o PRA, precisa ser, de alguma forma, melhor, avançar mais, de efetivamente avançar, para a gente estabelecer para esse processo e, de fato, começar a reconstruir. Algumas últimas informações que eu acho que são importantes. Fala muito em pagamentos por serviços ambientais. Ok, é uma estrutura interessante, é uma forma de capitalizar, de retornar para o produtor esse recurso. Por processos precisam ser melhor entendidos, tanto por quem é o produtor e vai ser o recebedor, quanto com aquele que é o usuário ou que vai ser o pagador, vamos dizer assim. Aí fazem parte desse processo de forma muito importante as concessionárias, os processos legislativos do município, com legislação adequada, com todas as estruturas legais para garantir com que esse processo se perpetue, porque às vezes é fácil você começar um processo de pagamento, mas perpetuá-los é um desafio extremamente grande. Além disso, no nosso território em particular, Campinas e região aqui, o preço da terra. Dificilmente o pagamento por serviços ambientais compete com essa pressão. Então, além do instrumento de valorização e de remuneração desse produtor, precisa haver uma legislação protetiva. A partir do momento que a gente identifica essas áreas prioritárias, essas áreas são importantes para a preservação e segurança hídrica, elas precisam ter também um instrumento legal protetivo, porque as pressões são extremamente grandes, as econômicas atropelam, né? Então, acho que se a gente conseguir trabalhar com esses pontos, eu acho que o produtor
começa a fazer parte efetiva de toda essa nossa discussão, para ele começa a enxergar ganhos também, como foi dito aqui no início, e não perda de área, uma cerca que está sendo colocada. Mesmo que eu faça tudo isso gratuitamente, entre aspas, para o produtor rural, ele ainda se sente invadido, que ele perde área, perde. Então, é preciso reverter esse diálogo, essa conversa, saber como fazer isso. Então, é um fortalecimento desse diálogo, dessa comunicação. Acho que de uma forma sintética, não tão sintética, né, porque eu falo bastante, mas é para dar uma contextualização desse problema. Não, foi muito importante sua fala, ela não foi muito sintética, mas ela traz muita informação realmente e de fato, assim, a gente sabe que o produtor enxerga muitas vezes como uma perda. O fato é que a maior parte dos serviços ecossistêmicos, eles não são geradores de caixa. Então, você não percebe um ganho, mas eles são custos. Então, você entra na armadilha do serviço ecossistêmico que você só percebe o quanto ele valia quando ele não existe mais. Então, uma das coisas importantes é justamente fazer com que o produtor rural, e aí na experiência própria dele, isso acontece, por exemplo, em várias regiões, a própria Extrema tem coisas importantes sobre isso, de que quando falta água, você sempre recorre a crédito, a subsídios, a outros tipos de sistemas compensatórios, mas que, na verdade, são compensatórios para o curto prazo, não no médio prazo. Então, reconhecer que o serviço ecossistêmico de polinização, por exemplo, também tem muitos estudos que mostram como a polinização aumenta a produtividade, como áreas conservadas afetam menos o abortamento de botões, por exemplo, para plantas frutíferas. Então, você tem um conforto térmico também para o ganho de peso animal. Enfim, é importante reconhecer e é importante que o produtor tenha ciência, e para isso a gente precisa muito da assistência técnica, de que a floresta pode trazer benefícios e que esses benefícios ele pode não estar sendo contabilizado porque eles não são gerador de caixa, mas eles evitam custos. Então, essa eu acho que é uma outra questão que a gente precisa colocar, que certamente é importante para avançar, né, e para atrair o produtor como um agente principal nessa questão. Para terminar aqui a nossa rodada, eu falo com a Adriana, que é do Global Report Initiative, que é, na verdade, uma iniciativa muito interessante de reportar, né? As empresas reportam o seu desempenho ambiental. Então, assim como você tem os desempenhos nos relatórios financeiros de desempenho financeiro das empresas, existe já há muitos anos, e a Adriana foi responsável por isso na Sanasa. Agora ela não está mais na Sanasa, mas está no GRI, traz uma experiência muito grande sobre esses reports. A minha pergunta para você, Adriana, seria a seguinte: como é que a infraestrutura verde e o seu impacto positivo, por exemplo, em custo de tratamento ou melhoria da qualidade da água, podem compor estratégias para o setor privado, para financiamento do setor privado? Como é que isso pode ser olhado pelo setor privado como um investimento e não como um custo? Obrigada, Rafael, pelo convite, obrigada a toda a organização, parabéns pelo evento, parabéns pelo estudo maravilhoso, e também quero cumprimentar meus colegas aqui de painel e aqueles que estiveram antes de nós aqui falando. A pergunta é muito interessante porque ela vai a um ponto de uma coisa muito importante para todos os negócios, que é o financiamento, e a gente trabalha na GRI com a transparência das informações. Eu sou Vice Chair do Stakeholder Council da GRI, que é um conselho multi-stakeholder de representantes de todo mundo, e eu represento a cadeira América Latina e Caribe neste conselho, já há alguns anos. E o que é importante é a gente sempre entender que os standards da GRI, toda a construção do documento, eles se propõem a mostrar como a organização trata dos seus impactos. Então, a gente olha
no caso, a Sanasa, uma organização onde eu trabalhei, juntos nós colaboramos para estarmos aqui hoje, na época eu estava numa posição ali. Então, quando a gente faz a prática do relato de sustentabilidade, olhando tanto os estándares financeiros quanto os ambientais, a gente quer entender, primeiro, como a organização reconhece seus impactos e faz a gestão deles, e como é a construção dessa governança. Então, é uma coisa ampla. A governança de um processo, de uma empresa de saneamento, toda a governança que olha para os seus impactos, ela também reconhece os stakeholders envolvidos. E, no caso, o próprio comitê, a agência PCJ, o Ministério Público do Meio Ambiente, a sociedade, a prefeitura, né, que é não só acionista, mas ela também ela dá a licença, e outros tantos envolvidos nisso. E o investidor é um stakeholder muito importante em qualquer negócio. E o caso é, o investidor, ele quer entender se a organização tem maturidade para a compreensão dos seus impactos. E se ela tem, como que ela relata isso? E quando a gente fala relata, é também como ela faz a gestão disso. No caso, uma companhia de saneamento, a questão ambiental é muito mais crítica que qualquer outro aspecto que a gente possa entender. Porque eu acho que ela começa a ser crítica do ponto de vista em que a minha experiência me diz que nem sempre as companhias de saneamento compreendem o grau de necessidade de um melhor entendimento do aspecto ambiental. Eu defendo que as companhias de saneamento elas deveriam ter o seu prenome e sobrenome. Então, Sanasa ambiental, Sabesp ambiental, porque elas são companhias ambientais. Embora façam um trabalho de saneamento, primeiramente, este é o negócio, a gente não pode esquecer de que este é um negócio ambiental. E, por conta de nós também compreendermos hoje uma agenda global sobre a questão ESG, que a gente vem falando ultimamente, não dá para falar do social, do financeiro, se a gente não traz o ambiental. E o investidor cada vez mais compreende que o ambiental é lastro. Então, ele compreende isso, ele sabe, ele vai tentar entender como a empresa está fazendo isso. No caso de uma proposta como que esse documento traz, com todo esse estudo de investimento em infraestrutura verde, né, investimento no reflorestamento, e no reflorestamento assertivo, para a organização, isso é fundamental. Se ela tem melhor compreensão de que ela precisa fazer um investimento assertivo nessa prática, é necessário que ela faça. Eu sei que algumas empresas e alguns gestores vão dizer, mas eu faço aqui, o fulano não faz ali. Mas aqui a gente tem que olhar de maneira complexa. Eu também entendo, mas existe uma coisa que se chama engajamento, por isso que a gente tem o consórcio, o PCJ, o comitê, a bacia, a agenda, a agência, todo mundo para sentar e tratar disso. E Extrema, que está lá em Minas, também faz parte da mesma bacia. Então, se eles têm uma compreensão diferente ainda, neste momento, eles precisam ser atraídos para esta conversa. Por quê? Todo mundo faz parte do problema e todos nós vivenciamos as consequências deste problema. A crise hídrica, ela não passou. Nós tivemos um momento acentuado há alguns anos atrás, eu estava na Sanasa à época e eu vivenciei a gestão da crise hídrica. Uma coisa horrível. Eu me recordo, inclusive, que a qualidade daquela água captada era muito inferior à qualidade anterior. E o que eu me lembro disso é que trouxe um impacto financeiro muito acentuado sobre o negócio. Então, o que acontece? Se a gente tem a compreensão de que isso gerou custo, e custo, inclusive, que podia trazer complicações financeiras para os balanços da empresa, como trouxe, todas as empresas de saneamento no Brasil tiveram muita dificuldade financeira, porque a água captada, ela era cara para ser tratada devido à qualidade daquela água, e também é um recurso ainda mais escasso. Campinas não teve problema de abastecimento. Outras cidades sabemos que sim.
Então, é uma questão de maturidade da empresa, mas principalmente dos seus líderes. Hoje, mais que nunca, quando a gente fala no paradigma da sustentabilidade, a gente está falando de CEO estadista. CEO comprometido com posicionamentos, CEO comprometido com uma agenda maior, CEO que olha para a complexidade que nós estamos vivenciando e ele é o porta-voz disso. Só que ele engaja a sua equipe, ele traz todos juntos, ele também engaja os outros parceiros nessa discussão, toda a cadeia. Então, é disso que a gente está falando também. E quando a gente olha aí para o marco regulatório, a gente não pode esquecer que as empresas de saneamento continuam beneficiadas do financiamento mediante indicadores de desempenho. Eu tenho certeza de que os indicadores ambientais, eles vão mostrar cada vez mais a importância deste lastro ser mais bem tratado. Então, eu vejo, Rafael, que este documento desenvolvido pelo WRI, em parceria com o ICLEI, é um documento de uma preciosidade imensa, que traz para a gente uma grande oportunidade de a gente olhar para a questão da infraestrutura verde, porque a gente tem que pagar TAC. Temos o Ministério Público como grande aliado que participou desse documento também. Então, olhar para isso e colaborar para um passo de maturidade, um posicionamento mais firme, sério, maduro e profissional dos atores envolvidos nisso, principalmente das lideranças. Quando eu falo principalmente, porque são as lideranças que sentam à mesa para discutir. E com esta maturidade, nós podemos alcançar outros resultados em um prazo mais curto. Só que o primeiro resultado, possivelmente, seja a gente olhar para entender que todos somos parte de um problema. Todos. Portanto, todos somos a solução deste problema, se juntos entendemos cada um a sua responsabilidade e o seu papel nisso. Obrigada. Muito obrigado, Adriana. Acho que você fez duas considerações extremamente importantes. A primeira é colocar, né, a questão de como esses indicadores ambientais eles estão cada vez mais sendo indicadores de capacidade de investimento, né? E uma coisa que a gente discute muito é que para se fazer investimento é sempre importante você ter a conexão de causa e efeito, ou seja, até agora a restauração ambiental ela é vista muito como ou uma necessidade compensatória ou como um custo, que no máximo poderia trazer algum benefício reputacional. Mas quando a gente consegue fazer esse vínculo de causa e efeito, ou seja, eu tenho um gasto e esse gasto me traz benefícios, ele deixa de ser um custo para se tornar um investimento. Então, fazer essa conexão, essa relação causal é extremamente importante. E aí você lembra a participação do GAEMA muito importante nesse estudo. Infelizmente, eles não puderam estar aqui hoje por conflito de agenda, mas eles participaram muito, especialmente em nome do Dr. Rodrigo, de, inclusive, entender, né, que, às vezes, aquela compensação que estaria limitada a um município, desde que se reconheça que a compensação em outro município não vai trazer prejuízo à população que deveria ser compensada e, ao mesmo tempo, traz esse benefício, embora a restauração possa não ser exatamente dentro daquele limite, muda a concepção de como gerir, né, de como fazer a gestão, tanto a gestão jurídica dos problemas, quanto a gestão dos próprios recursos hídricos. Isso é bem importante que você disse, agradeço muito. A gente vai passar para a segunda parte agora, e aí a gente tinha uma pergunta para fazer a todos, mas com o avançar do tempo, eu vou fazer logo algumas perguntas que foram selecionadas aqui no chat. A primeira delas eu vou fazer para o Demarque. Demarque, a gente recebeu muitos comentários aqui semelhantes,
por exemplo, de ONGs, Unicamp, Embrapa, que trabalham em muitas questões semelhantes às que a gente está discutindo aqui e que também enfrentam desafios no que se refere, por exemplo, a como engajar, como se engajar, como fortalecer essas instituições e os próprios proprietários rurais nesse esforço conjunto de melhorar as nossas paisagens. O que você diria? O que é importante para a gente? Como que o PCJ, como que vocês olham essas parcerias e como que a gente poderia avançar aqui para o caso específico da região metropolitana de Campinas? Peço que você tenha 5 minutos, por favor. Eu vou ser o mais objetivo possível, Rafael. Eu acho assim, nós temos relações aqui com a Embrapa, Meio Ambiente e Pecuária Sudeste, nós somos uma estrutura de pesquisa, a USP, quer dizer, são centros, né, de ciência, mas nós temos as concessionárias, o espaço dos comitês é o espaço para todo mundo. Então, a ideia de fortalecer a própria estrutura dos comitês é que todos tenham essa efetiva participação nas decisões, na elaboração dos planos e a proposta de soluções. Acho que é um assunto extremamente complexo, precisamos da maior diversidade possível, né, de atores presentes do território para a gente conseguir achar essas soluções. Essa questão de você ser essas instituições que estão todas, tem muita gente atuando, mas eu acho que a gente ainda não tem essa sintonia, atores pensando no mesmo objetivo. Acho que a gente pode pensar estruturar melhor essa melhor organização. Acho que muita gente pensando de uma forma, às vezes visão mais setorial ou mais. Dar um exemplo para vocês. Eu, como produtor rural aqui, a fazenda está dentro desse contexto aqui de recuperação. Eu estou recuperando, através de um parceiro, 110 hectares de Mata Atlântica aqui dentro da fazenda, sob a bacia do Quilombo. Mas eu tenho todo mundo tem conhecimento dessa minha produtor rural? Eu sou uma fazenda de pesquisa, 800 inseridos numa área extremamente urbana aqui da bacia do Quilombo. É importante para o contexto da gestão dos recursos hídricos da região? Isso precisa estar mais claro para todo mundo, essas ações são importantes. Mas o ator que veio participar inicialmente comigo aqui tinha uma visão muito ambientalista exclusiva, de plantar a árvore e tchau, vou embora. Nós tivemos um incêndio. O incêndio mexeu com todo mundo. Falou, pô, nós precisamos proteger essa área, esse é um investimento importante. Então, esse engajamento, até usar desde o que eles chamam de PAN, né, que é os planos de ajuda mútua, a gente precisa que todo mundo consiga enxergar a importância dessas ações. Isso foi a Ângela também que comentou aqui. O produtor rural aqui, ele tem às vezes até uma aversão de plantar árvore, de investir em questões ambientais, até com essa visão urbanista de investimento, de depois ter problemas até com questão de fluxo de caixa ou de comercialização dessa sua área. Esses são desafios que a gente tem no nosso território aqui e que precisam ser equacionados. Um ator importante, que são as empresas que trabalham com investimento em condomínios industriais, de logística, residenciais, não fazem parte das nossas discussões. E são extremamente importantes no contexto, como usuários e uso e ocupação das nossas terras. Então, os vereadores, a vereança, os prefeitos, se eles não enxergarem a importância local daquilo que a gente construiu, seja no Reconecta, seja no plano de bacias, esses planos regionais, que inclusive estão presentes no PDUI, às vezes não fazem sentido para o município. E aí, consequentemente, os ocupantes dessa bacia têm competência para administrar seu próprio recurso hídrico. A Americana depende do Rio Piracicaba, consequentemente, do Atibaia, do Jaguari e todo o seu abastecimento a montante. Então, acho que um primeiro ponto acho que para responder objetivamente essa questão, precisamos de maior articulação. E o comitê é esse espaço de articulação. Acho que isso é um fator primordial nessas questões. E aí a gente vai tentar quebrar
Campinas, Jundiaí, são municípios diferenciados aqui no nosso território. A maioria tem dificuldade, é meio hermético a essas ações mais macro, essas visões mais regionais. Então, acho que a gente vai ter que usar a escola, conselhos municipais de meio ambiente, desenvolvimento rural, para quebrar essas barreiras e que a sociedade se aproprie dessa necessidade e que a gente, de fato, pense de forma coletiva, como a Adriana colocou, essa visão de bacia, de subbacia. É fundamental essa integração entre os municípios. Tá, agradeço muito, Demar, que queria... respondi. Sim, respondeu sim. Acho que a gente está assim, que você foi bem claro em que todos nós de alguma forma fazemos parte, né, temos uma convergência de enfrentamentos, né, e só o PCJ é uma arena em que isso poderia acontecer e trocar experiências. Você falou amplamente da educação, inclusive assistência técnica. Agradeço muito. A gente tinha algumas outras perguntas, mas com o adiantar do tempo eu vou passar para fazer algumas considerações livres, tanto da Adriana quanto da Ângela, e também agradecer aqui a presença da Flaviana Maluf do GAEMA, que participou, inclusive, também da revisão do estudo e de recomendações, uma das quais é importante dizer que a gente vai lutar aí, né, Demarque, Ângela, Adriana, próprio GAEMA, da gente ver o que a gente consegue no PCJ como algumas normativas para ajudar essa possibilidade de você ter investimentos supramunicipais, justamente para enxergar essa importância do que é a restauração em outros municípios, com os benefícios para o próprio município restaurado, mas também com o reconhecimento do benefício daquele município que está jusante da restauração, né? Sempre pensando nessa tentativa de conexão. Aí eu pedia, por favor, para a Ângela, então, fazer suas considerações finais e, se puder, Ângela, na sua consideração, já fazer uma rápida resposta à Helena sobre como que as florestas urbanas podem ajudar nessa recuperação dos mananciais e como lidar com o mercado imobiliário que se expande na região. Bom, vamos lá. Acho que, primeiro, em relação a esse esforço, né, que a gente tem que fazer daqui para frente, em relação ao instrumento legal, eu acho que não só, como você disse aqui, de investimento intermunicipal, mas também de uma fala que o João trouxe, das normativas de proteção dessas áreas que a gente já reconhece como as prioritárias das prioritárias, talvez, né, assim, para a gente começar todo esse trabalho. Então, acho que são 2 pontos para a gente avançar daqui para frente. E fazendo, acho que uma complementação também da fala do João, ou fortalecendo o que ele já trouxe também, que a gente usar os espaços que já existem, né, os fóruns de discussão que já são organizados, né, de ação conjunta, como os comitês, os conselhos, para que a gente possa focar nesse projeto, por exemplo, nesse trabalho, mas envolvendo todos os atores que estão dispostos, né, então, acho que esse ponto. Em relação à pergunta, de fato, as florestas urbanas são muito importantes, né? Acho que dentro do município de Campinas, a gente vem crescendo a cobertura vegetal, né? O último estudo do inventário florestal, Campinas tem 14% de áreas de cobertura florestal de fragmentos, a maior parte, de fato, concentra na área rural, mas a gente tem fragmentos importantes na área urbana e que devem ser, sim, conservados, muito deles têm um uso social, e eu acho que esse uso também social é o que garante que a gente tenha aí a conservação desses espaços dentro da área urbana. Os novos loteamentos, eles já têm a obrigação de garantir aí, então, um percentual mínimo pela legislação federal e também pela legislação estadual de área verde, de áreas permeáveis, de sistema de lazer e áreas verdes. Então, são áreas que obrigatoriamente, se não estão com a floresta em pé, devem ser compensadas, devem ser plantadas. E aí a gente alterou também, vou dar um exemplo aqui de Campinas, né? Alterou a legislação municipal para que
nas áreas em que há indicação de implantação de parques lineares, o mercado imobiliário, o loteador daquela área, eles têm o compromisso de executar todo o projeto e também entregar um parque linear pronto. E esse parque linear, ele traz tanto a área da área de preservação permanente reflorestada, conservada, ali que ele vai ter que fazer a manutenção por muito tempo, mas também associado à implementação de equipamentos de uso da população, né? Então, a gente está associando esses dois usos, que na área urbana é o que vai garantir, aí, pelo menos a nossa experiência de algum tempo aí, de que esses usos associados é o que garante a importância dessa preservação aí das florestas urbanas. E aí a pressão do mercado e ocupações irregulares, de fato, é algo que a gente vê em não só Campinas, mas muitas cidades aí sofrendo. É um esforço, né, não só de uma fiscalização ambiental, mas de uma fiscalização urbanística, de outros atores, principalmente o Ministério Público, atuando de forma conjunta. Às vezes é um processo lento que a gente não enxerga de cara uma ação da ocupação, né, da desocupação dessas áreas ambientais, mas é um processo ali que se inicia, tem todo um passo, né, um processo administrativo também, e que é feito, né, e que a gente tem que estar atento, e aí, mais uma vez, olhar atento de toda a comunidade, denunciando, presente ali e nos informando sobre essas ocupações irregulares. Então, acho que dizer sobre isso. Uma outra, só também acho que reforçar aqui uma fala do João que me chamou a atenção em relação aos programas de serviços ambientais. Também vi aqui, acho que foi o Gustavo comentou no chat, que de fato acho que a gente tem que olhar ele como não só um incentivo do governo, mas também como esse proprietário rural se compromete a dar continuidade todo aquele projeto, aquela recuperação, restauração que é feita, e pensar em formas em que a gente possa, de fato, aprimorar esse instrumento que está sendo muito bem aplicado na região, né? Então, acho que reforçar isso e agradecer pela oportunidade da gente estar divulgando esses dados e ter tanta gente aqui interessada, acompanhando e formando uma rede aí que, quem sabe, a gente consiga avançar muito na implementação, na restauração dessas áreas. Obrigada. Muito obrigado, Ângela. Fazer as considerações finais da Adriana, e uma perguntinha, Adriana, se você puder incluir nas suas considerações, como que a Agenda 2030 pode ajudar nesse envolvimento de gestores e financiamento para a infraestrutura natural? Obrigada, Rafael, pela pergunta, muito boa, porque era justamente isso que eu queria falar. A Agenda 2030 é um compromisso global, é uma grande oportunidade que a gente tem de juntos construirmos uma outra realidade de sociedade, de mundo. Infelizmente, no meio do caminho, a gente teve uma pandemia, o que não só trouxe um grande impacto nas questões ambientais, mas profundos impactos nas questões financeiras e sociais. E, como tudo está conectado, isso é ainda mais complexo para a gente tratar na sequência. Mas eu vou colocar isso trazendo um passo antes. Eu tive a oportunidade de trabalhar na construção dos ODS, porque os ODS foram uma consulta pública internacional. Lá em 2013, eu participei das consultas públicas junto às Nações Unidas e eu me engajei no ODS 6 e, por conta disso, também eu fui um dos porta-vozes da ONU para esse assunto e foi um grande prazer, porque a gente pôde trabalhar muito olhando para essa construção. O que acontece é que já não dá mais tempo de decidir se a gente vai ou não participar dessa grande Agenda 2030. Não dá mais para pensar se quer, temos que fazer. A única diferença é se somos protagonistas ou se somos liderados nisso. É a única diferença. Um documento como esse que nós temos hoje, sendo aqui apresentado, é a oportunidade da Bacia, da cidade de Campinas e da Sanasa serem protagonistas. Porque aqui, né, nesta proposta, nós temos vários ODS. Tem ODS de mudança climática, água e saneamento, tem os ODS financeiros, tem todos os ODS eu consigo enxergar aí. Isso é um assunto para uma outra conversa. Então, é a única decisão que cabe aqui a todos. Somos liderados ou lideramos? Eu espero que lidere. Porque eu acredito, sinceramente, na total possibilidade disso acontecer. Nós tivemos aqui, na abertura deste encontro, o secretário
do Verde, o Rogério Menezes, uma pessoa que nós conhecemos, fácil de conversar, está sempre aí se engajando, representando a prefeitura. Então, lembrando que este documento, no início dele, ele também teve engajamento da Frente Nacional dos Prefeitos. Acho urgente chamar os prefeitos a esta conversa também. Acho urgente o engajamento do senhor prefeito de Campinas, Dário Saad, para que ele também tome a parte nisso e seja um dos líderes deste movimento. Acho urgente o protagonismo da Sanasa pelo seu CEO, porque, afinal de contas, a gente está falando da maior companhia de saneamento da bacia do PCJ, que não pode ficar de fora dessa conversa. Então, vai dar certo. Só que resta saber se seremos liderados, se seremos protagonistas ou se a gente vai esperar aí outras pessoas virem para tomar ação disso. E eu vejo que não existe porquê disso. O momento é este, a conversa está nesta página, estamos todos aqui à mesa conversando, com muitas pessoas envolvidas, com muitos outros atores. Eu espero, sim, do Ministério Público do Meio Ambiente, uma visão crítica e assertiva para nos ajudar a levar isso, porque o comando e controle também faz a diferença, mas eu desejo profundamente que isso seja um marco de transformação, um modelo de pensamento e num processo de liderança que nós temos aqui na bacia do PCJ. Muito obrigado, Adriana. Eu queria deixar também agora as considerações finais do Demarque. Se puder, Demarque, também responder como que nesse processo que a Adriana falou agora, como é que a gente consegue fazer com que hoje se discute muito sobre a vulnerabilidade climática, a vulnerabilidade hídrica e a vulnerabilidade social, que infelizmente estão cada vez caminhando mais juntas, né? Como é que a gente consegue fazer com que, por exemplo, nesse sistema todo, pequenos produtores sejam também beneficiados? E antes de você fazer seu encerramento aqui, eu queria também agradecer a equipe da Secretaria do Verde, também o Gabriel, Mário e Carla, que acompanharam o projeto desde o começo também. Obrigado, Demarque. Por favor, as suas considerações finais. Estava pensando aqui do quanto desafiador é isso, né? Mas, de qualquer maneira, eu vejo que a nossa... Quando eu falei das mudanças que o comitê tem sofrido, e falei lá das humanas e sociais, eu acho que o desafio que a gente tem hoje é exatamente essas mudanças de comportamento. A Adriana colocou aqui, não tem que pensar se vai ou não vai fazer, tem que fazer, é só determinar quem está na frente, quem está puxando. Só que grande parte é aéreo, com gases de efeito estufa, com aquecimento global. É uma limitante das pessoas. Quando eu passei a atuar com recurso hídrico, eu consegui uma conexão maior com as pessoas. E aí eu estou dizendo pessoas, são esses ocupantes do território, seja ele um produtor rural, lá na área de contribuição, seja um jovem, um empresário, um comerciante na área urbana. A água é mais fácil de fazer, criar percepção de valor e de entendimento da necessidade e da urgência de tratar esse assunto. Então, eu vejo a água, a gente tem um carro-chefe. Carbono, se nós vamos acumular carbono, se nós vamos aumentar a resiliência das bacias hidrográficas, acho que assim, isso tudo pode vir a reboque. A reboque é talvez um pouco exagerado, mas é no sentido de que todas essas questões acabam acontecendo, mas se a gente não conseguir dialogar com as pessoas, uma linguagem mais compreensível, da mesma forma que eu falei de dialogar com o produtor, dialogar com todas as pessoas que ocupam o território. Dizer que nós precisamos plantar, mas precisamos plantar já, correndo, precisamos ocupar melhor o território, precisamos reduzir, jogar o efluente, seja clandestinamente ou não. Quer dizer, todas são ações imediatas da nossa população. Então, e às vezes você vai, o vereador, o prefeito está completamente avesso a esse diálogo. Então, aquele problema com o produtor rural também é na área urbana da mesma forma. Então, acho que é um desafio extremamente grande de diálogo, de comunicação, de fazer-nos compreender a importância e a urgência desse tema.
Eu acho que isso fica como palavra final minha aqui, porque senão eu, como sempre, né, sou muito prolixo, acabo me empolgo aqui e estouro todo o seu tempo, Rafael. Mas eu fico com esse grande desafio aqui, gestão de pessoas. A gente está numa fase que a gente precisa fazer as pessoas se mexerem, seja através de escolas, conselhos, prefeitos, vereadores, que todo mundo ator, todo mundo tem sua parte, né? A água é de todos também a necessidade de atuação é de todos também, né? Obrigado mais uma vez, Rafael. Foi um prazer aqui estar com a Ângela, com a Adriana e os demais desse evento. Obrigado, Demar, que a gente sabe que você fala bastante, mas é porque você tem muita coisa para falar. A gente agradece muito aí a participação de todos vocês, a Adriana, da Ângela, a sua, e aí eu gostaria de passar para a Marília para fazer o encerramento. Muito obrigado. Muito obrigada, Rafael, e todos os painelistas por terem trazido essa discussão assim, que enriquece muito o tema que a gente tratou. E para encerrar o evento, então, eu gostaria de ressaltar a importância da divulgação do conteúdo para os pares, né, de todo mundo que está assistindo, para que a gente possa, através do interesse no conteúdo, atrair mais recursos e implementação, né, para a implementação de iniciativas como essa. Então, agradeço muito a presença de todos e todas, a participação dos painelistas e a equipe toda da organização do evento também. Muito obrigada e um bom dia para todos.